E antes de eu trocar de assunto, estão me chamando aqui no meu ponto. É o homem do VAR, né? Você conhece. Bruno Chatac, ali da cabine do VAR, tá desesperado pra fazer uma pergunta pra você que também admira muito o seu trabalho. Então ele tá aqui, ó, quero falar, não esquece de mim. Então, Bruno Chatac, chegou a sua hora, janelinha do VAR tá aberta pra pergunta dele, Bruno Chatac, aqui no Sports Market Makers. Bom, Canedo, eu acho que aqui os convidados eles estão lendo aqui sempre o meu pensamento e eles acabam com as minhas perguntas, né? E aí a gente tem sempre que se reinventar aqui. Mas eu acho que está muito bem abordada a SAF, né? Até pela perspectiva do próprio torcedor. A gente sabe que ter SAF é ter dono, né? E em grande medida isso vai mexer um pouco com a identidade do torcedor, com aquele sentimento de, às vezes até de pertencimento, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas olhando um pouquinho aqui para um lado objetivo, tudo que o Fluminense tem feito nessa janela é sim, por essa perspectiva de virar SAF, evidentemente, os gastos da janela como um todo estão muito altos, a gente vem batendo uma bola ali no Twitter há algum tempo, mas agora a gente está começando a ter o Super Mundial quase chegando, né? Então, até antes aqui do programa, a gente já se perguntando, você vai, eu vou, etc. Como que você vê a perspectiva, primeiro, de um torneio desse, né? Segundo, dos valores que envolvem, a FIFA anunciou essa semana que será US$ 1 bilhão de premiação, e mais do que isso, né? Como você avalia não só o Fluminense, mas como o papel dos brasileiros e também um eventual desinteresse aí dos europeus. Então, queria ouvir um pouquinho, porque eu sei que no Twitter a gente também bate muita bola sobre esse lado emocional, né, do emotivo do futebol. Então, a pergunta vai ser exatamente sobre o Super Mundial que está chegando. Olha, é difícil fazer projeção nesse momento, né? Estamos em março, mas eu sou um partidário, cara. Eu fui convencido pela ideia da FIFA, né? Eu acho que vai pegar, tá? Óbvio, né? Não temos romantismo aqui, é tudo sobre dinheiro, mas eu acho que a FIFA divulgou hoje, né, a premiação de US$ 1 bi, que vai ser dividido praticamente metade em cota fixa, metade em performance, né? Então vai ter ali um incentivo para os clubes irem bem no Mundial, e se um europeu de top, de prateleira, top, né, top de linha, vencer o Mundial, ele vai faturar ali na casa de US$ 130 milhões. Não é um dinheiro desprezível, e a gente sabe que a FIFA não ia conseguir convencê-los a jogar, a levar o Mundial com seriedade sem dinheiro. E, evidentemente, que o Mundial não seria nada sem os europeus, né? Que ganharam 12 vagas, né? Vão alguns dos principais clubes, vários dos principais clubes do mundo. Então, para o Mundial ser considerado um sucesso, eles precisam levar a sério. Até para a gente também poder levar a sério e falar: ganhei dos caras à Vera. Se isso vier a acontecer, eu ganhei de um dos caras à Vera, porque para ser campeão você tem que ganhar dos 4, 5, é quase impossível, mas se você eliminar uma Inter de Milão nas oitavas de final, eu já vou, é título, irmão, vou para a rua, vou beber, vou comemorar, né? Dependendo, assim, porque aí é isso, eu tô levando fé. Eu acho que a gente vai para a Copa do Mundo como Croácia, nós, brasileiros, sul-americanos em geral, ou a gente é o cantinho da Europa, ou a gente é um Marrocos da vez, a gente pode almejar ser um Marrocos da vez, que é só um jogo, eles vão estar em fim de temporada, tudo pode acontecer, futebol, etc., né? No fim das contas, quando a gente joga o Mundial da FIFA, a gente está jogando contra o melhor time da Europa. Então, aí é muito difícil. Mas quando você pega 12 europeus, vão ter alguns em má fase, vão ter alguns ali que podem não estar num bom dia. Então, é óbvio que nosso nível está muito próximo também de CONCACAF, de Ásia, etc. Mas eu acho que dentro desse super mundial, que a FIFA chama até de Copa do Mundo de Clubes, eu acho que pode pegar por isso. Eu acho que vai todo mundo. Eu vejo opiniões aí a rodo de gente duvidando, gente falando: ih, vai sair uma greve aí dos jogadores, ninguém vai jogar. Eu acho que a FIFA vai conseguir resolver no dinheiro, e como é a primeira edição, eu acho que ela fará de tudo para dar certo, para pegar. Porque se a primeira edição for um fracasso, seja de público, telespectadores, interesse, eu acho que não vai para frente. As outras edições, todo mundo já vai olhar ali, isso aí só atrapalha o calendário. Se pegar, meu amigo, segura. E outra, são muitos detalhes que me fazem levar a acreditar que vai dar certo, né? Eu acho que o principal deles não tem futebol, não tem mais nada acontecendo nessa época do ano. Vai estar todo mundo olhando para isso, todo mundo.
Não tem nada. Então, aqui no Brasil, o Brasileirão vai parar, é uma exigência da FIFA. A FIFA pediu, né? E na Europa, então, já vai ter fim de temporada, vai estar todo mundo de olho nisso. Acho que o mundo inteiro vai parar para assistir esses jogos. E aí vai caber aos clubes aí levarem seus titulares. Tem muito jogo? Tem. Concordo, né? O calendário está super abarrotado. Mas se for para diminuir, eu acho que não diminuiria uma Copa do Mundo de clubes. Eu gosto dessa ideia de Copa do Mundo de clubes. Eu diminuiria uma Copa da Liga, países que não têm uma Liga Nacional competitiva, em vez de 20, que tal 18 clubes. Tira ida e volta de Copa, né? Tem algumas Copas nacionais que tem ida e volta. Pelo amor de Deus, para que ida e volta? Eu acho que tem de onde diminuir para que a Copa do Mundo seja um sucesso e reclamem menos de excesso de jogos. Mas eu não sei você, até gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês compram essa ideia também? Estão comigo? Porque eu acho que vai ser um sucesso. Eu até. Você falou uma frase aí que eu acho que é super importante, né? O dinheiro da premiação de desempenho esportivo. A gente fala muito de fair play financeiro aqui no Brasil, mas na Europa ele já existe e cada ano ele vem sendo levado muito mais a sério. E muitos clubes têm perdido, inclusive, pontos em competições, têm sido impedidos de participar de competições europeias. Então, no momento em que a FIFA fala, olha, você pode ganhar aqui 10, 15 milhões de euros, mas se você for campeão, você pode levar até 30, até 40 milhões de euros. Eu acredito que muitos times possam se interessar para que eles consigam se enquadrar no fair play financeiro. Então, é quase como uma coisa assim, olha, eu não tinha tanto interesse, era um pouquinho do que era a Copa do Brasil um tempo atrás, né? Mas com excesso de premiação, né, sendo literalmente um valor que faz os clubes terem esse interesse, até em termos de controle de gastos, eu acho que pode sim ser muito interessante. Vão sentir o cheirinho, né? Por exemplo, o Real Madrid para. O faz-me rir, mas eles depois têm um cheirinho. O faz-me rir para o Real Madrid, digamos que fica ali na casa dos 35 milhões de euros. Tem as premiações ali de vitória na fase de grupos, mas olha só, em valores em dólares aqui, até estou de olho aqui na coluna do Rodrigo Matos, do UOL, ele deu os valores não confirmados pela FIFA, porém, imagino que sejam próximos disso, se não estiver correto. Oitavas de final, você já garante 7,5 milhões de dólares. Quartas de final, mais 13 milhões de dólares, então só aí 20. Chegou nas quartas de final, mais 20, além do faz-me rir inicial. Semifinal, mais 21 milhões de dólares, ou seja, você dobra. Final, o vice ganha 30 milhões e o campeão mais 40. Então, é uma grana que não existia. É isso que você falou. Essa grana não existia, não estava em jogo. E, de repente, a cada 4 anos, você pode bombar as suas receitas dessa maneira. Quem não vai gostar disso, né? Até para o Fluminense seria quase a extinção das dívidas. Pelo menos as dívidas, você depois fica com dívida saudável. Claro. Se o Fluminense ganhar isso aí, é a famosa Mega Sena da virada, meu amigo. Não tem como, é muito dinheiro, cara. Claro. Muito Não, dinheiro. e às vezes a gente fala até dos clubes europeus, mas, gente, falando aqui de Atlético de Madrid, Juventus, são clubes que a gente sabe que estão sempre ali no limite dos seus gastos e pode sim representar até uma melhor temporada no ano que vem, né? Mas eu acho que aí tá todo mundo animado, né? E a gente sabe, quando a bola começar a rolar, a primeira zebra, o pessoal já vai ficar bem animado, né, Vitor? Vai cair em cima. Não, não, e é isso. Eu acho que os brasileiros também, como expectativa, não tem que achar que vai para as quartas de final já. Não tem como o torcedor comprar ingresso, né, Marcelo? Comprar ingresso já para as quartas de final. Não pode isso, Não, né? não tem como, não. Não, tem que estar muito iludido, não tem como. Pezinho, pé no chão, né? Pé no chão, devagar. Se passar para as oitavas, comemora. Pô, eu tava presente quando o Panamá fez o primeiro gol deles na história das Copas, que foi um 6-1 para a Inglaterra. Eu estava presente, né, no dia nesse estádio. A festa que os caras fizeram por terem feito um gol. É óbvio que a gente não é o cocô do cavalo do bandido, com todo respeito à seleção de futebol do Panamá. Por favor, não taquem. Eu já tenho rede suficiente lá na internet. Mas não é que a gente vá às ruas se o nosso time fizer um gol. Não, mas equilibrar as expectativas. Passou para as oitavas. Poxa, olha só, cara, estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Você não sabe se vai jogar a próxima, né? Provavelmente o Flamengo e Palmeiras vão ter elementos, mas daqui a 4 anos também vai que tudo muda no futebol, né? Então você tem que aproveitar aquele mês como o mês da fantasia, né? Cara, eu tô vivendo uma Copa do Mundo, meu irmão. E eu acho que é valorizar nesse sentido que hoje,
como ainda não começou, não tem ninguém pensando assim como eu. É raro ver algum amigo meu assim empolgado. Quando eu chego e falo, você vai para o Mundial? Olha, não vou. Não é assim, tá caro, evidentemente. O dinheiro, é óbvio, faz muita diferença, ele desencoraja muita gente, né? O dólar em alta. Mas a galera não tá na pilha, naquela vibe de, meu amigo, quando começar, quando não tiver mais joguinho de estadual, Brasileirão, é só isso aí. Você vai enlouquecer. Você vai querer ver o Mamelodi Sundowns e o Sun Hyundai lá, que nem 8 horas da manhã você bota a bunda na cadeira e vai assistir. Não tem como, cara. Eu acho que São a confrontos Copa do Mundo vai pegar. são quase como videogame, né? São confrontos inimagináveis. E também essa é a graça desse intercâmbio, né? Todo grupo vai ter, pois é, Flamengo e Chelsea, olha só que jogo maneiro de assistir também, né? Botafogo vai pegar o PSG e o Atlético de Madrid, Palmeiras pega o Porto, mas vai enfrentar o Inter Miami do Messi, e aí fora os outros grupos que tem confrontos, tem City e Juventus, né? Vai ter Real Madrid contra Al Hilal, o Mbappé, eu ia falar Mbappé contra o Neymar, né? O Neymar já saiu do Al Hilal, né? Mas de qualquer forma, né, o Al Hilal tá poderoso, né? Vai querer bater de frente ali com o Real Madrid, então a gente vai ter muito jogo legal. Então, muito obrigado ao Bruno Chatac pela excelente pergunta do VAR. E só respondendo também o Canedo, que ele falou, pô, vocês estão animados, né? Até devolvendo a pergunta. Eu vou ser bem sincero, eu não tava muito animado não, né? Corintiano que sou, falei, pô, Mundial é 2012, não, isso aí não é nada não, isso aí é invenção da FIFA. Mas agora que tá começando a chegar perto, que o Brasileirão vai parar, né, no mês de junho, ali, junho, julho, na realização do Super Mundial de Clubes, eu tô bem animado. Lógico, se o Corinthians estivesse lá, eu estaria muito mais animado, mas acho que vai ser um campeonato bem legal, bem interessante da gente poder acompanhar, até comercialmente falando, como que vai se desenrolar isso, porque premiação para os times brasileiros é enorme. Chance de ganhar, lógico, é mais difícil, né? Mas eu acho que vai ser um campeonato bem legal.